Irmãos, parábola do talento, nós temos essa parábola em dois locais da Bíblia. E deixa eu explicar uma coisa muito importante antes de nós começarmos a parábola. Na Bíblia, principalmente nos evangelhos, ok? Você vai encontrar algumas coisas que são, elas não são diretas, igual a outra. Ou seja, um livro não é igual ao outro. E aqui nós temos algo que eu quero mostrar para vocês. Comparando essas duas parábolas, é isso que eu quero fazer. Eu quero comparar essas parábolas, entendeu? Então vamos ver se a gente se sai bem e abençoar os irmãos com esta parábola. Vamos a elas, irmão? Vamos, na verdade é o seguinte, eu não gostei, na verdade não é que eu não gostei. A parábola de Mateus está bem mais clara do que a parábola de Lucas. Só que a parábola de Lucas tem um ponto diferente, ok? Que nós vamos estudar aqui a partir de agora. Amém? Então vamos lá. Mateus 25, 14. Deixa eu aqui me encontrar, irmãos, dá licença um pouco. Parábola dos 10 talentos. Mateus 25, a partir do verso 14. Diz assim a parábola: porque isso é também como um homem, Cristo falando, né? Como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros dois, e a outro 1. Ou seja, 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. A cada um segundo a sua capacidade. Ok? E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou, ou seja, recebeu outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, quer dizer, multiplicou também. Mas o que recebera 1 foi o que cavou na terra, ou seja, escondeu o talento, né? E escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles, ou seja, queria saber o que eles fizeram com os talentos. Então aproximou-se o que recebia 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste para mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. E novamente o Senhor disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheço-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeasse e juntas onde não espalhasses. E atemorizado, com medo, né? Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, não multiplicou, devolveu o mesmo talento. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Deverias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros.
Tirar-lhe-ei, pois, o teu talento, ou seja, já tira o talento dele, né? E dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tomado. Vamos até o 30, né? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, essa é a parábola dos talentos. Agora, irmãos, parábola dos talentos, como eu disse para vocês, vou ver se eu consigo explicar claramente para vocês. Ela tem algumas particularidades aqui. Em primeiro lugar, tá? Existe um termo, existe um versículo em Lucas 19 que não tem em Mateus. Ok? Nós vamos ver qual versículo é esse. Então vamos entender um pouco o que seria essa situação aí, né? Em primeiro lugar, os talentos, né? Ele chamado de Kirá, não sei se é essa pronúncia, né? Mas são talentos, são valores, né? Como a moeda, ok? E o talento ele tem 58 quilos. Se for de ouro, dá aproximadamente 4 mil reais. E se ouro não, prata. E se for de ouro, dá uns 60 mil reais cada talento, ok? Na outra, ou seja, em Lucas, então vamos lá. Então em Lucas, se você ler em Lucas, nós vamos ler Minas, deu Minas, entendeu? O que seria isso? É uma moeda antiga, é antes do talento, ok? Que ali também que se refere a 720 gramas, né? Aí vem ciclos, eu sei, é algo que que é bom você mesmo pesquisar, mas existe essa questão. Tanto é que você veja bem, Abraão, ele comprou uma terra por 4 quilos de prata. Então, veja, se fosse analisar como talentos, né? Aí dá para se ver um valor aí grande. Bom, de qualquer maneira, nós podemos entender que esse homem que fala em Mateus e o rico que fala em Lucas, ok? Ele é um comerciante, é alguém que vai multiplicar os seus bens, a sua riqueza. Então é um comerciante. E depois nós temos os outros personagens que são os servos, ok? E interessante que quando ele chama os servos, eles chamam o servo, o que eles falam? Ó, eu vou te dar 5, eu vou te dar 2 e eu vou te dar 1. Mas como seria essa distribuição? Por que Cristo coloca essa distribuição? Em primeiro lugar, 5 é aquele que tem mais envolvimento e mais responsabilidade sobre a palavra. Porque o que foi dado foi conforme o que cada um tinha condições para fazer. Então o de 10 tinha condições para multiplicar. O de 2 tinha condições para multiplicar. O de 1 tinha condições para multiplicar. Só que um multiplicou por 5, o outro multiplicou 2 e o outro não multiplicou nada. Então não há uma multiplicação. Então quando você olha em termos de valores que você pega, qual é o valor de uma alma? Qual é o valor da palavra de Deus? Qual é o valor de Cristo na sua vida? Qual é o valor da palavra de Deus na sua vida? Qual é o valor de uma pregação? Qual é o valor de você ter um crescimento espiritual? Qual é o valor da sua santidade? Qual é o valor do crescimento da sua fé? Qual é o valor que você tem com Deus de relacionamento?
Qual é o valor? E aí a gente pode até fazer uma questão seguinte: Jesus esteve conosco, aí esteve conosco aqui e ele deixou uns talentos para nós. Deixou talentos para nós. E ele foi com o Pai. E ele vai voltar do Pai. E interessante que essa parábola, inclusive Mateus, Lucas não, mas Mateus, antes, eu até quero ver aqui, eu quero ler aqui para os irmãos entenderem. Antes dessa parábola, nós temos a parábola, deixa eu ver aqui, Mateus, perdão, irmão, deixa eu me situar melhor aqui. Da parábola, a parábola das 10 das virgens, né? Das 10 virgens e da prudente. Lembra? O noivo sai e aí o noivo não está para vir. Na verdade, o noivo está para vir. Então vamos considerar com essa parábola um paralelo, né? Que aí o rico é o noivo. Ele saiu, ele está lá com o pai, mas ele está para vir. Vejam como você pode navegar nas parábolas, na palavra, sem sombra de dúvida e medo de errar. Ok? Porque aí as prudentes, quem são as prudentes? As prudentes é aquelas que multiplicaram o seu azeite. As prudentes são aquelas que estão preparadas para receber o noivo. E aquelas loucas são aquelas que enterraram o seu talento. Ó a comparação aqui de uma parábola com a outra, irmãos. Olha a comparação. Então, mas em Mateus você vê isso. Então você volta um pouco e você percebe esse quadro. Já em Lucas não é assim. Ok? Então, quando você vai criar, vai montar uma pregação, vai montar um discipulado, vai montar um trabalho para Deus, você tem que pensar nessas coisas assim. Ok? Mas acontece que, veja bem, eu não vou abrir lá por questão do tempo, porque eu fico empolgado e as horas vão se passando e logo a gente vai encerrar. Lá em Lucas 19, 14, diz assim, sobre pessoas que têm ódio do comerciante. Quantos não negam a Cristo? Quantos que odeiam, não gostam dos evangélicos ou dos cristãos, vamos dizer assim, ok? Não gostam. Fazem careta, acha que a gente é uma coisa estranha. Se você falar de Deus, então piorou. Muitas vezes é assim. Muitas vezes você vai falar de Cristo, a pessoa até não te deixa na rodinha. Ou então te isola. Não vou falar com ele porque ele só pensa em Deus. Essas coisas assim. Ok? Então, Lucas, ele tem esse versículo aí sobre malfeitores. E interessante que a gente observa que esses malfeitores vão aparecer lá no final, quando há a sentença daquele servo infiel, aquele que lamentou. Ok? Então nós temos isso aí em Lucas. Então, quando a chegada do comerciante chegou o homem rico, né? Em Mateus, todos os que multiplicaram os talentos, em Mateus eles entram no gozo do Senhor, entram na graça do Senhor, entram na alegria do Senhor, não é isso? Por quê? O que Deus deu para você, você multiplicou. Você não precisa multiplicar só com obras externas, mas com a obra interna também. Você que hoje é um membro da igreja, amanhã você é um pastor, é um presbítero, é uma diaconisa, é uma missionária, certo? Mas o que você começou? Começou multiplicando. Deus te deu talento para você multiplicar. Então você está fazendo o quê? Você deixou de ouvir e começou a pregar.
Você deixou de receber e começou a dar alimento. É isso que Deus faz na nossa vida. Entendeu? Então, você teve pouco. Você tomou um mingau. Ok? Mas hoje você está se alimentando com comida sólida e está passando mingau e comida sólida para as outras pessoas. É crescimento. É um bom administrador. Lembra a parábola do administrador? Você vai administrar os seus talentos? Parábola do administrador, do mau administrador. Que é ao contrário, nós temos que ser bons administradores. E lá, mostrando lá, o vídeo que a gente já passou, já a parábola que a gente já passou por ela. Ok? E já em Lucas, a recompensa ali é uma administração de cidade. Como vejam, vamos fazer hipóteses, tá? Essas cidades são rebanhos. Pronto. Cidades são rebanhos, e aí eu vou te dar tantos rebanhos, tá? Porque você é merecedor, você multiplicou, eu tenho confiança em você, né? Dois talentos também é a mesma coisa, tenho confiança em você, vou te dar mais porque você suporta mais, e vou te dar médio porque você se suporta menos. Agora, aquele que não teve nada, eu vou tirar dele e vou dar o de 10. Porque eu sei que ele vai multiplicar muito mais. Como poderia dar para o de 2 também. Só como é de acordo com a capacidade, o de 5 tem mais capacidade de 2. Então, ele como administrador não vai colocar no de 2. Vai colocar no de 5. Por isso que a palavra fala, mas ele já tem 10. Não, mais um aí. Porque ele vai logo ele já vai dar com 22. Isso? 22. Né? Tá com 11 e vai para 22. Olha que bênção. Então é um administrador. E Deus dá capacidade àquele que pede. Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe o capacitado como um fariseu. Ele capacita. Você tem que sim. Se você estiver dentro e conforme a palavra, não ser um fariseu, não ser um publicano, você vai ter crescimento, ok? Então isso que é importante. Então, veja bem, a situação é importante que nós vemos assim, que essa punição que é uma punição de um mau administrador, que não multiplicou e que procedeu mal, fez coisa errada. Nos outros ele fala, nossa, que servo fiel, bom, e esse não foi. E aí, olha que interessante, para a gente encerrar, ok, irmão? Tá muito bom hoje a live, tá? Tô gostando, tá fluindo bem, tá? Vocês lembram, para a gente tirar uma conclusão aí, ok? Vocês lembram que eu falei do versículo lá de Lucas sobre os malfeitores? Não, eu não vou estender não, mas é interessante olhar, tá bem? É o 19:14, tá? Se você tiver oportunidade aí, dá uma olhada lá que ele fala de gente que não gosta, ok? Esse que não gosta dos administradores, né? O que eles vão fazer? Eles vão atacar o de 5, não vai conseguir. Ele vai atacar o de 2, não vai conseguir. Quem que ele atacou? O de 1. O de 1. Que enterrou. Botou medo nele, teve medo do Senhor, porque as pessoas que não gostam das outras pessoas falam mal. Para, não vai fazer isso não. Vá que não dê certo. Pessimista. Fica botando o dedo na onde não deve ser chamado. Fala, para com isso, o seu Senhor é muito bravo. Entendeu? Você não vai conseguir não. Então, leva a pessoa para baixo. Leva a pessoa para baixo. Entendeu? Então, esse é que é importante. Então, esses malfeitores estão incluídos também no final da parábola, onde fala sobre a separação, né, do bom e do mal. Então vejam que em Mateus fala sobre uma punição, né? A punição dos cidadãos
e do servo infiel. E já em Mateus fala sobre a separação do bem e do mal. Depois da parábola, entendeu? Lá para baixo, entendeu? Logo em seguida. Então, quando você lê uma parábola, você tem que prestar essa atenção. Porque a parábola, ela muitas vezes, para deixar mais clara a palavra, a parábola, ela se completa no final do pensamento. Então você não pode pregar ou fazer algum trabalho sem olhar a conclusão da parábola a seguir. Amém? Então, vejam, irmãos, que nós temos aí algo importante. E ele fala assim a parábola, né? Eu não lembro se é em Lucas ou é Mateus. Fala sobre bodes e ovelhas, ok? Eu tive buscando sobre bodes, porque ovelha, se você não ouviu a parábola, entendeu? Vai lá no meu YouTube, Jaime Cezete, que é o pastor Jaime, vai lá e vê sobre ovelhas, sobre o bom pastor, ok? Vai lá e veja sobre a ovelha perdida. Então, veja as características. E aqui eu achei as características do bode, né? Além dele ter chifre, né? Eles são animais de montanha, eles são animais já diferentes de uma ovelha. Então, por isso que eles falam muitas vezes aqui bodes, né? Bode, cabra, cabrito, né? Fala esse tipo de coisa. Amém, meus irmãos?